Boa noite a todos, todas e todes. É com grande prazer e satisfação que eu estou aqui hoje mediando a segunda roda de conversas do Festival Horizonte de Histórias, um festival que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que é um fundo muito importante para manter realmente a economia criativa do Distrito Federal ativa. Eu sou Aldanei Menegas, sou contadora de histórias, participo do grupo Pai Palanto, sou do Instituto Cidade Céu, que está promovendo esse festival. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos queridos, dois grandes contadores de histórias, Ângela Barcelos Café e Jorge Marinho. Então, dando início à nossa roda de hoje, vai ser sobre então, a contação de histórias, um elo entre passado, presente e futuro. Eu gosto muito de uma frase do Papachvili que diz assim: uma história é como uma carta que chega do ontem para nós. Aquele que a reconta acrescenta a sua palavra e a envia para o futuro. E eu acho que contar histórias é realmente esse momento, né? Essa presentificação onde a gente está aqui contando, mas a gente traz as histórias, a gente está trazendo essa ancestralidade, ela está presente nas histórias. Até porque a nossa história, né, de vida, de Brasil e mundial, é uma história baseada na oralidade. Então as histórias elas foram passando, né, de boca ao ouvido, elas foram vindo de um lugar muito distante e se mantiveram vivas a partir dessa narração oral. Né? Então a nossa história de escrita, inclusive no Brasil, se a gente for ver, é tão recente, né? Em Brasília nos anos 60 a gente ainda tinha um Mobral, né? Quer dizer, a gente já estava alfabetizando ainda adultos. Então a nossa história é uma história que está ligada a essa ancestralidade, a esse contar histórias. Eu gosto muito também da metáfora do Mar das Histórias, do Salman Rushdie, né? Haron e o Mar das Histórias, onde ele traz e fala que as histórias elas vêm desse mar do fio das histórias. Isso é uma coisa que vem lá de longe, vem de uma coisa antiga, né? E a gente pode imaginar esse mar das histórias como sendo um mar de fios de todas as cores. Então eu tenho ali um azul, amarelo, um verde, um vermelho, eu pego um pedacinho do azul com um pedacinho do vermelho e eu tenho uma narrativa. Daqui a pouco eu pego o vermelho com o laranja e eu tenho uma outra narrativa, mas com um pedacinho dessa outra narrativa. Então eu acho que isso é que faz com que a gente ouça uma história e fale, parece com aquela outra. E a gente ouve outra e a gente vê que parece com a outra também, né? Então, só introduzindo essa nossa fala sobre a questão da ancestralidade de contar histórias, né? A Ângela ela participou do Grupo Guaia, desde a origem do Guaia, né, em Goiânia. Ela é graduada em Educação Física, é especialista em Metodologia do Ensino Superior, ela é mestre em Estudos do Lazer, é doutora em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília, é professora da Universidade Federal do Goiás e atualmente professora da UNB no Instituto de Artes, no Departamento de Artes Cênicas, licenciada em Artes Cênicas. Criou e coordena o projeto de extensão Vou Te Contar, Contadores de Histórias. E é autora dos livros dos Contadores de Histórias e das Histórias dos Contadores, e também Princípios e Fundamentos para o Contador de Histórias Aprendiz. E eu vou apresentar os nossos dois convidados e a gente vai seguir informalmente essa conversa, batendo um pouco para lá e para cá, falando sobre narrativa oral, que é uma coisa que a gente gosta de falar sobre isso, né? Então, o Jorge Marinho é ator, contador de histórias, produtor cultural e professor. É mestre e licenciado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Atualmente pesquisa com ênfase na praxis do ator, na filosofia do teatro e estética do performativo, do ponto de vista da atuação cênica, bem como com ênfase na articulação teórica e prática de potencialidades e múltiplas compossibilidades existentes entre os ofícios artísticos do ator e do contador de histórias. Ele é membro do Coletivo Teatro de Grupo, linha de pesquisa Grupo Pesquisa Criação em Coletivo para a Cena, residente no Departamento de Artes Cênicas da UNB, com produções em âmbitos local, nacional e internacional. Atualmente atua como professor temporário de teatro na Escola Parque.
isso. Bem-vindos os dois, e eu vou deixar uma palavra livre para a Ângela. A Ângela, ela tem uma pesquisa também maravilhosa sobre contadores tradicionais em Pirinópolis. Eu não sei para onde que ela vai falar, mas ela tem muita coisa para contar para a gente, e eu vou abrir esse espaço agora para a Ângela. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas presentes e a todas as pessoas que estão ou que irão nos assistir. Gostaria de agradecer imensamente ao Danei e à organização de todo o festival. Eu acho que momentos como esse são de uma importância muito grande, porque nos abrem possibilidades de continuar essa investigação num campo que a gente gosta e que a gente lida no cotidiano, né? Uma das coisas que eu acho que mais forma esse elo é saber que todos somos contadores de histórias. Ora, se todos somos contadores de histórias, todos sempre fomos contadores de histórias. O elo está justamente aí. Sempre existiu quem contou história. Eu estava revisitando Joseph Campbell, que é um grande estudioso da cultura, e ele nos ensina que as histórias nascem do mito, porque o mito é a necessidade humana de explicar o mundo, a natureza em que se vivia. Então, antes da fala articulada, antes da gente pensar numa comunicação combinada entre nós, as histórias foram se formando. Provavelmente a nossa comunicação se formou por meio dessas histórias. E ele mostra, né, as pinturas rupestres, que eu tenho certeza que a Danei vai passear um pouco nesse assunto, pelo que ela pode trazer da pesquisa dela. São nas pesquisas rupestres, ao pintar os animais nas cavernas, eles colocavam a vida deles, eles se aproximavam dos animais e aprendiam a viver com eles. Então, o Campbell vai falar que toda vez que a gente escuta uma história e a gente se emociona com a história, a gente arrepia, a gente é tomado de medo, a gente é tomado de uma sensação gostosa, a gente é tomado de um universo de múltiplas sensações durante o conto, porque exatamente essa sensação, essas emoções é que são a nossa ancestralidade presente no conto. Ele diz que o homem no período paleolítico, o ser humano já contava histórias, claro que, né, de uma forma diferente de hoje, porque a linguagem não se conhece, a linguagem foi se modificando, a linguagem oral ela se modifica cotidianamente, né? E assim nasceram também as histórias, né? E os ritos são a representação desses mitos, que estão nas festas, que também nos trazem, né, a presentificação dessas histórias, a sensação da vivência dessas histórias. E aí eu queria trazer um pouquinho aqui a Tatar, Maria Tatar, que ela diz assim: como nossos ancestrais que ouviam essas histórias ao pé do fogo, e aí eu já estou pensando num momento um pouco na frente, onde a gente já acha o nosso Homo sapiens, a nossa humanidade, a nossa humanização se iniciando, né? Porque para haver humanização a gente tem que se juntar depois, é o que a gente está tentando fazer agora, né? Nós estamos vivendo num momento de fugir um pouco dessa condição de humanização. E a gente precisa mais do que nunca dessa ancestralidade da história para recuperar essa potência que o ser humano tem, né? de coletividade. Então, como nossos ancestrais que ouviam essas histórias ao pé do fogo, em tabernas e quartos de fiar, continuamos a ficar petrificados por histórias sobre madrastas malvadas, bichos papões, sanguinários, irmãos rivais, fadas madrinhas. Para nós, as histórias são irresistíveis, pois oferecem oportunidade para falar, debater, deliberar, tagarelar, conversar fiado interminavelmente, como faziam as velhas comadres, de quem
Ao que se diz, essas histórias vieram. A partir do emaranhado dessa conversa, a tagarelice, começamos a definir nossos próprios valores, desejos, apetites e aspirações, criando identidades que nos permitirão produzir finais para sempre felizes para nós e para nossos filhos. Isso, apesar dela falar um pouco do domínio europeu, a gente vai ver que em outras regiões, quando a gente pega também os contos orientais, os contos de África, os contos dos nossos ancestrais, dos nossos povos originários e povos originários de outros lugares, todos vão reverberar na mesma condição. E aí eu queria um pouquinho, não quero ficar tomando conta da palavra, eu queria saber o que o Jorge tem para a gente, o que pensa disso. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar sentado aqui com vocês. Eu me sinto na condição de aprendiz, que eu aprendo muito com a Ângela, com a Alda, e é uma honra mesmo aqui trocar essa palavra. E eu queria trazer 2 pontos. O primeiro é pensar nessa ancestralidade a partir de um exemplo da minha vida e que me despertou para pensar sobre mim e sobre as minhas raízes, e eu acho que as histórias elas trazem esse potencial também. Eu não sei aqui quem é que tem contadores de histórias na família, tipo assim, aquela pessoa que vai começar a falar, vai começar a contar história, e pode ser que não pare. E uma dessas pessoas na minha família é a minha avó, que é com quem eu ouvi as minhas primeiras histórias. E eu sempre gosto de trazê-la, porque a minha avó, ela veio da Paraíba. Então, quando ela começa a contar fazendo elo com o passado dela, com ela mesma. Então, eu acho legal a gente pensar nessa forma de enlaçamento com as raízes, assim, porque é tão bonito ver a minha avó contando as suas próprias histórias e trazendo o passado para o presente, porque eu acho que a contação ela tem essa magia, né? De trazer o passado para o presente. Nem é só passado, nem é só presente. Eu queria temperar aqui essa fala com essa imagem, porque, é claro, a gente remete, né, a nossa ancestralidade, às pinturas rupestres, a formação lá, enfim, as nossas formações coletivas humanas que trouxeram a gente para cá. Mas quando a gente olha dentro de casa, também a gente pode encontrar esses elos, né? E aí eu queria trazer essa história da minha avó, assim, a contadora de histórias, Dona Berta, que é muito gostoso, porque ela conta dela, ela traz a terra dela e ela fala da gente. E a gente vive num mundo, pensando agora o contemporâneo, que faz a gente esquecer da gente, eu acho, o tempo inteiro. E talvez, eu acho que a contação de histórias, de modo amplo, nos ajude a se rever. A voltar um pouco e revisitar através das histórias mesmo. Assim. E eu acho que essa palavra elo, passado, presente, futuro, e acho que essa palavra é muito bonita, porque eu gosto de pensar a contação como uma arte do encontro. E aí esse encontro é múltiplo, né? Encontro com as histórias, com as raízes, o encontro entre nós. E é um exercício que eu acho que a gente precisa fazer mais nos dias de hoje. Eu queria trazer agora o seguinte: o Jorge é o tipo da pessoa, do aluno que supera o mestre. O ponto seguinte que eu ia trazer é exatamente essa ancestralidade presente em nós, que é de hoje de manhã, que é de ontem, que é da minha infância, e que se eu conto história para me conhecer, se as histórias ajudam a me conhecer, uma das coisas mais importantes é assumir a nossa própria história de vida.
entender a nossa ancestralidade, a nossa história, como é que a sua história foi se formando. Porque esse espaço do contador de história, se conhecer, é um espaço de autoestima, é um espaço do encontro, é um espaço do reconhecimento e é um espaço em que traz essa necessidade de eu me reconhecer como gente, de eu me sentir protagonista de uma ação. Sabe? Não existe lugar para baixa estima aonde eu me encontro com a minha história. Olha a potência disso numa escola. Sim, então esse contar a história. Para contar a história, eu preciso conhecer a minha própria história. E conhecer a minha própria história é isso. Quem era meu avô? E quem eram meus bisavós, meus trisavós, meus tataravós, né? Então a gente vai buscando isso, e essa imagem da matriosca, acho que ela ilustra muito isso, né? Dentro de uma caixinha tem uma outra, que tem uma outra, que tem, né? Então essa história, esse elo mesmo de ligação, é uma coisa que é muito interessante. Em Braslândia a gente tem também o totem, né? Que era do seu Quinca, depois da esposa dele, hoje a Judite que faz. Você tem uma bonequinha de Buriti em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, né? E ela para mim, eu vejo aqueles totens, ele está trazendo isso, ele está trazendo essa ancestralidade, né? Que não é uma coisa, você está lá, mas esses agoras, como Walter Benjamin fala, né? A vida é feita de agoras, né? O agora de agora é o agora mesmo, não é de 15 minutos atrás. Né? E o tempo todo, nesse agora, a gente faz essa ligação entre o ontem, hoje e o depois, né? Eu quero provocar também no sentido desse elo agora com o futuro, porque hoje a gente está aqui e a gente está conversando e estamos gravando, e esse vídeo vai para alguma plataforma e isso vai chegar, a gente não sabe aonde. E talvez é uma questão que eu, enfim, tô até pensando aqui agora com vocês, assim, porque hoje em dia eu acho que é importante a gente pensar também na responsabilidade de contar histórias enquanto elo para o futuro. Sim. Que eu não sei como. Eu acho que isso é diferente do que foi há muito tempo, porque hoje a gente tem ferramentas que vão disponibilizar, e aí é claro, estou fazendo um recorte aqui de contador de histórias, né, e de contações que são disponibilizadas em vídeo, que tá na nossa realidade de alguma forma. Eu acho que a gente hoje tem uma responsabilidade, que eu acho que sempre teve, mas hoje ela se apresenta de uma forma diferente, que é que histórias eu quero deixar e que histórias, porque eu gosto de pensar assim, as histórias que a gente contou e como a gente contou nos trouxeram até aqui. E agora, a gente quer ir para onde? Então, esse quer ir para onde, ele me parece que está sempre com elo no passado, nas nossas raízes, mas precisa de uma força que tem uma ação para o futuro. Ainda mais nesse futuro mediado por tecnologia. Então eu queria provocar também esse lugar do duelo com o futuro que a gente não sabe, mas que a gente sabe aqui do que a gente faz agora, da importância da contação no agora, também se responsabilizando pela construção de algum futuro. Então, nesse sentido, eu posso trazer a pesquisa que a Aldeneide citou, que foi uma pesquisa realizada em Pirenópolis no ano de 99 e 2000, com contadores de histórias, com 5 contadores de histórias que se assumiam contadores de histórias e eram reconhecidos pela comunidade pirinopolina como contadores de histórias. E eles trazem uma ideia, a ideia que eu quero trazer é o seguinte: quando a gente foi fazer essa pesquisa, todo contador de histórias ia para um local, ou a gente levava na escola, ou na cadeia, ou no hospital, ou na Câmara dos Vereadores, ou na praça pública, ou no asilo, em diversos locais da cidade, a gente levava o contador de histórias e fazia uma sessão de histórias pública. E sim, nós gravamos as histórias. E depois de um certo tempo, eu comecei a estudar essas histórias e comecei a contar essas histórias. E aí é que eu trago essa questão assim. As minhas escolhas de hoje,
que vão trazer a ancestralidade da história e deixar essa história para o futuro, vai fazer com que eu pense que tradição é essa que eu quero preservada. Porque, olha só, o que é que tinha nessas histórias de Pirenópolis que me chamava muita atenção? Um traço, por exemplo, é o machismo. Todas as histórias, então, vai lá na história batizada de cachorro, o cara fica com ciúme da mulher, mas a mulher só serve para ir para a cozinha, enfim, todas as histórias são machistas de alguma maneira. E quando eu vou recontar, além de outros preconceitos que são trazidos também, e quando eu vou recontar essa história, eu tenho que pensar na escolha que eu vou fazer. O que eu vou fazer com esse machismo? Se eu tirar o machismo, eu vou acabar com a história. Ela vai ficar sem sentido. Então, o que eu estou fazendo atualmente? Eu estou começando a deixar questionado. Eu estou questionando, pelo menos, dizendo que, de alguma forma, eu deixo em questionamento. Eu pergunto assim, e você? Faria o mesmo? O que você faria? Alguma coisa para deixar, para fazer com que as pessoas... Será que a gente quer perpetuar essa ideia de que o homem sai para trabalhar fora e a mulher fica em casa cuidando de casa e filho? A gente quer isso? Eu não quero. Se eu não quero, uma escolha que eu faço no presente é modificar essa parte da história de alguma forma. Deixar questionado ou trocar mesmo. Entendeu? Então, essa pesquisa, só para deixar claro, né, uma pesquisa feita por contadores tradicionais, né, porque a gente tem hoje os contadores que estudam na universidade, que fazem pesquisa, que contam, né, em teatros, em auditórios e tal, mas a gente tem, parece que ele não existe mais, mas a gente tem em paralelo esse contador tradicional, que é esse contador da oralidade, que estaria numa comunidade, como a pesquisa da Ângela, que foi nessa comunidade em Pirenópolis, com contadores tradicionais. Que é com quem a gente mais aprende e que tem um detalhe. A Aldonei está trazendo os contadores de ofício e os artistas contadores. Mas todos nós somos contadores de histórias. Não tem ninguém aqui que não seja, não tem aí ninguém nos assistindo que não seja contador de histórias. Quando a gente conta algo que aconteceu, quando a gente conta um sonho, quando a gente resume um livro, isso é a contação de histórias. Agora, a serviço de alguma coisa, o ofício de contar histórias, você faz as suas escolhas. Na arte de contar histórias, você faz as suas escolhas. Eu acho que o que o Jorge está trazendo para a gente é exatamente pensar isso hoje. A gente tem Walter Ong, que eu adoro esse livro, que ele traz assim, escritura e oralidade, tecnologias da palavra. Em espanhol, e é uma coisa assim, é muito legal, né? Então, assim, que tecnologias que a gente tinha da palavra? Era realmente a história estava na oralidade, ela passava a ser escrita, o contador volta e traz de novo para o oral, outra pessoa ouve e escreve de novo, e a gente tem. Isso é uma coisa que faz parte dessa história, mas a gente vive hoje num mundo onde a gente tem outras tecnologias. Né? A gente tem essa história que está sendo gravada, a gente tem esse contador que já está aprendendo com o Jorge, inclusive, que está dando curso para a gente durante esse festival de gravação de vídeos, como fazer essa gravação, né, de uma forma ali com o seu celular, mas que essa história fique de uma forma bacana, né? Então, acho que ele tem muito a trazer para a gente, a contribuir agora com essas tecnologias hoje, que vão além da escritura e da oralidade. Eu gosto de fazer o seguinte raciocínio, assim, a gente trabalha pensando no contador de histórias, a gente trabalha presencialmente numa mídia, digamos assim, presencial, né? A gente tem trocas, diferente. E hoje em dia a gente tem um ambiente virtual também para trabalhar. E aí eu venho fazendo uma pesquisa que é justamente como é que a gente traduz o que a gente já sabe e o que a gente já traz em si para uma outra mídia, para que não fique aquela sensação de aqui eu não sei fazer nada. E não, a gente sabe contar com as pessoas, que é algo que eu aprendo com a Ângela, né? Essa diferença do contar para e do contar com. Então, eu acho que a gente, como contadores, a gente já trabalha uma criatividade que pode ser aplicada também para um contexto de vídeo, para ampliar, para encontrar o digital
não como um avesso à contação de histórias, porque a contação necessariamente remete ao ancestral e ao artesanal, de alguma maneira. Mas há possibilidades, há espaço a ser criado, tanto no sentido de criar contações de histórias em vídeo, como também no sentido de aproveitar dessa tecnologia, eu acho, para conhecer culturas, conhecer histórias. Hoje em dia eu faço, por exemplo, muita pesquisa de repertório através de vídeos, de contadores e contadoras que eu gosto, mas que estão lá, que estão muito distantes. Eu acho que essa é uma ferramenta muito mágica, que, por outro lado, pela facilidade, às vezes a gente pode cair também na armadilha de uma certa desvalorização, no sentido assim, eu peguei uma história que eu vi num vídeo e agora eu trago para cá e sem o menor cuidado com esse elo do passado, dessa história. Então, o que eu estou querendo dizer assim, hoje, pensando no presente, a gente tem múltiplas outras tecnologias que acho que a gente ainda está aprendendo, todo mundo, né? Mas que legal assim, também, né? Que os contadores consigam também chegar nesse lugar e se diferenciar de alguma maneira. Porque podemos ser, mas não somos jornalistas contando histórias, e a gente tem muito essa referência do vídeo, né? Ou, enfim, somos artistas e podemos criar com essas ferramentas. E elas também nos permitem esse acesso a diversos contadores e contadoras e culturas, mas que é importante ter esse olhar ancestral também, para a gente valorizar e buscar de onde vem, não simplesmente se apropriar indevidamente, porque também há esse risco, eu acho. Eu acho que o que Jorge traz de mais importante é que a gente não precisa ter medo da tecnologia quebrar a ancestralidade. Não é a tecnologia que vai quebrar a ancestralidade. Quem vai quebrar a ancestralidade é a nossa escolha. É saber o que escolher, né? Como escolher. É isso. É isso. E um outro ponto também que eu me lembrei, eu gosto muito da Regina Machado, que é curadora de um grande evento em São Paulo, Boca do Céu, e a Regina Machado traz para mim um outro elo que une passado, presente e futuro numa palavrinha, era. A palavra era, aí ela classifica não, ela analisa, né? Era uma vez, põe um tempo, traz um tempo passado para o presente. Traz um tempo passado. Aí aquela música, agora eu era o herói, presentifica o herói. Éramos felizes para sempre, te determina um futuro. Olha como é que nós temos os três, passado, presente e futuro. Não era uma vez. E éramos felizes para sempre. E a Regina traz uma coisa super bacana também, que ela né, nossa, a gente já teve contato com ela tantas vezes, tanto no Boca do Céu, como aqui na Feira do Livro, né? Assim, é uma pessoa muito querida, uma grande pesquisadora, e ela fala também da importância da gente virar o olho. É você enxergar as coisas de um outro jeito, né? Que é isso que a gente estava conversando antes aqui, né? Que é uma coisa tão bacana do contador de histórias, que é uma coisa que aproxima muito. Quando a criança vê o contador de histórias contando uma história e vê que ele também está brincando, no sentido de que ele está trabalhando com a imaginação, ela fala assim, ele também brinca, ela também brinca, né? Então, essa aproximação, né? Essa coisa de virar esse olho e entrar nesse universo da imaginação, da brincadeira, que é uma coisa assim, tão importante, né? E a gente vê assim que na História Sem Fim, a História Sem Fim, exatamente o problema todo estava com a presença do nada. O nada queria acabar com a imaginação, né? E a gente vê esse nada presente, inclusive hoje aí, né? Através da própria imagem do tirano, que ele tem medo daquilo que ele não consegue controlar. E as histórias, elas são esse local do não controle. Né? Uma história, a coisa pode, tanta coisa pode, então às vezes eu fico incomodada, né? No sentido assim de que a própria tirania, ela não quer que essa coisa aconteça assim, de uma forma livre, que é o que a arte nos permite,
né? A arte leva a gente para além dessa caixinha aqui, né? Então, esse é A arte leva e a história leva e traz de volta. Porque a história, ela tem exatamente esse lugar. Ela te leva para um mundo imaginário, onde tudo pode, mas ela te devolve de volta para o cotidiano, te devolve mais fortalecido. Também é um elo que liga, né, a ancestralidade ao nosso presente e nos indica possibilidades, né, para o futuro. Claro, porque ouvir história a gente está no colo, né? Eu falo assim, o contador de histórias, quando ele está te contando uma história, ele está te dando um colo. E é um lugar seguro, né? Onde acontecem tantas coisas, onde pode ter história sobre tudo, né? Inclusive sobre o medo, mas você está no aconchego de uma história, né? Isso é uma coisa bacana. E a gente fala do contar e eu fiquei pensando aqui a importância do ouvir, né? Assim, de trazer essa perspectiva da contação como uma oportunidade de exercício para a escuta, para uma outra escuta. Tão necessário hoje, né? Mais do que Por tudo. quê? Mais do que tudo. E é uma escuta complexa, né? Não que no sentido de difícil, mas porque traz esses elos, eu acho. Com aqui e agora, com quem eu sou, de onde viemos, essa história eu já ouvi, de onde, nossa, o que vai acontecer, para onde vamos e, na melhor das oportunidades, a gente sai transformado, né? Também para repensar o futuro. Então, esse lugar da escuta, eu acho que é um lugar muito importante, assim, da gente trazer também. O Jonas Ribeiro, até o próprio título do livro dele, né? Ouvidos Dourados. Ele fala da importância da gente desenvolver os ouvidos dourados, que a arte de contar é a arte de ouvir as histórias, né? O Hassan Coyaté também, né, um grande contador de histórias, né, do clã aí dos Coyaté, ele fala que a palavra ela pertence metade a quem fala, metade a quem ouve. Assim se faz a palavra. Né, que é essa coisa do ritual. Enquanto a gente está sozinho, até ensaiando, treinando, né, porque a gente, contador de histórias, ele treina, ele exercita, ele está ali ensaiando, né? Mas se eu estou contando sozinho aqui para o guidão do meu carro, né, é uma coisa, mas se tem alguém, uma pessoa ouvindo, né, já é suficiente para você ter essa relação entre o contar e o ouvir, né? Essa energia tão importante, né, do ritual de contar histórias. Já mudou tudo, que é o contar no presente, né? Que eu acho que é um exercício que é sempre importante, assim. E eu falo de um lugar de contador de histórias que vem do teatro, das artes cênicas, que é um lugar de treinamento, mas que com o tempo eu fui descobrindo a importância de aprender a contar no aqui e agora, e não trazer o que eu ensaiei. O que eu ensaiei foi um preparo para o encontro. A contação é a arte do encontro, e os elos vão se estabelecer no aqui e agora com as pessoas. Também o que você ensaiou te faz aprofundar Sim. E conhecer, colocar a história dentro de você, para que ela saia realmente de você. E o ensaio como um espaço de investigação, justamente das raízes, enfim, dos elementos que compõem a história. Mas esse contar como quem ouve, acho que é fundamental. Muito bacana, né? E o Hassan Coyaté, ele também tem uma outra metáfora que eu adoro, que tem a ver com isso, que ele fala que o que conduz a narrativa são 2 cavalos, né? Um deles, ele está de olhos vendados, ele sabe onde ele está e ele sabe para onde ele vai, que é o ensaio, que é todo o treinamento que houve anterior, o preparo. E o outro, ele está de olhos abertos. Ele está vendo o que acontece, ele está conseguindo absorver as coisas que estão no presente, mas se ele estiver só com esse, ele pode se perder e essa narrativa ir para longe. Mas quando está conduzido pelos 2, ele sabe onde ele está e para onde ele vai. E o outro está presentificando o tempo todo, né? Então, essa narrativa conduzida pelos 2 leva para um lugar que é tão interessante, né? De você ouvir uma história. Sobre a escuta, a Gilca Girardello nos fala que os melhores narradores são aqueles que sabem escutar. É isso. E eu queria, já que a gente falou, Não é? e a plateia escutou alguma coisa, eu queria que a plateia pudesse participar, pudesse dar alguma contribuição, pudesse
Se quisesse tirar alguma dúvida, não prometo responder nada, momento. mas a gente pode pensar sobre. Eu queria falar uma coisa, dentro desse assunto, o saber ouvir, né? O resgate dessas questões que foi falado aqui, a importância do hoje transformar a história do passado numa história mais presente, né? Mas a questão do exercitar a memória emotiva do ouvinte, porque hoje eu fui pego de uma forma tão surpreendente, porque minha mãe contava histórias para mim, eu pequeno, e toda a história que ela contava terminava numa festa. E ela participava da festa. E os filhos dormindo. Terminava a festa, ela pegava docinhos, bolinhos e tal, e levava para casa. Mas ela passava por uma ponte, escorregava, os doces caíam e eu ficava frustrado. E hoje uma contadora de histórias fez a mesma coisa e eu senti a mesma frustração das crianças aqui. Porque ela apoia essa festa, foi uma festa linda, maravilhosa, pegou docinhos, bolinhos, vinha trazendo no carro para o teatro, passou por um quebra-mola, os docinhos voaram pelo carro, a janela estava aberta e as crianças fizeram Então, essa é a importância do brincar com a forma que se contava antes e resgatar para o agora. Vocês, como contadores, resgatam o que vocês ouviam quando crianças? Com certeza. Eu recupero tudo aquilo que eu quero preservar e quero manter para minha criança futura. E deixo tudo que eu não quero para trás. Então, quando eu deixo o preconceito da mulher na história para trás, é porque eu não quero preservar. Agora, essa ideia que você traz, isso é como é que a gente fala? É uma forma, mas é um truque. É um truque do contador de histórias para te dar a sensação de que aquela história realmente aconteceu. Aconteceu tanto que quando você consegue trazer, por exemplo, os docinhos te salivam a boca, então o contador de história te fez sentir e imaginar. O que o contador de histórias quer? Suscitar a imagem e a emoção da história que ele está narrando. Então, esse final de que eu estava na festa, e vou te provar que eu estava, porque eu trouxe, aliás, eu vivo carregando uma sacolinha cheia de doce das festas, dos finais de histórias que eu vou. Mas o meu marido ali, depois vocês olham o tamanho da barriga dele, ele sempre come. O que eu posso fazer? Nunca tenho para distribuir. Então, tem um pouco disso, né? Da mesma forma que quando a gente está contando uma história e a plateia tem alguma reação e o contador consegue improvisar, incluindo aquela pessoa da plateia na história, isso faz a história, isso é que te emociona. Por quê? Porque você se sente incluído, porque exatamente esse poder ancestral da história que encontra com a sua história pessoal. É isso que Campbell Blues revela. Tudo que te faz emocionar nas histórias é porque pertence de alguma forma à sua ancestralidade. E a sua ancestralidade não é só da sua criança, da sua mãe, da sua avó, do seu bisavô, tetravô, etc. É lá do tempo paleolítico, onde os seres humanos viviam junto com os animais. Mas é também de ontem, da história de ontem, né? E o momento de encontro, né, de contar, ele está ligado à nossa sobrevivência, né? O Harari, ele traz essa perspectiva de como a contação de histórias no sentido amplo foi fundamental para a gente se possibilitar enquanto sociedade para o futuro, assim, desde os tempos mais remotos. Porque é aí que a gente compartilha os perigos, sim, a gente compartilha as explicações para fenômenos que a gente não sabe explicar e a gente inventa. E aí a gente também vai criando
foi como a gente foi criando elos entre nós. Aqui eu posso confiar, porque a gente compartilha a mesma referência. Então, acho que estou só tentando trazer isso que está no nosso sistema. Esses códigos estão aqui, né? Então, quando a gente ativa isso de novo, mobiliza muita coisa. São muitas emoções e memórias também. E respondendo um pouco a pergunta, eu sempre, quando eu vou contar alguma história, eu me lembro eu andando com os livros pedindo para minha avó: vovó, conta uma historinha. Aí, tá. Aí, conta outra. Aí, só mais uma. Aí, nunca acabava. Então, assim, aí, não. Agora, aí, mãe, conta uma historinha. Só mais uma. Porque eu acho que é isso que eu gostaria de despertar nas pessoas. É tipo assim, não. Assim, no meu ideal, é tipo assim, pô, se eu acabar a história com alguém querendo, poxa, ele podia contar mais uma, é isso. Para mim também. Né? Eu, na minha experiência também de mãe, de 4 filhos, né? Eu tive filhos de 2 em 2 anos, então eu falo que 10 anos da minha vida eu fui mãe, né? O filho, eu estava na barriga, eu estava amamentando, né? Então foi assim um momento de viver muito isso, de festa infantil, e eu sempre contei histórias, sempre. Eu contava histórias para dormir, botava todo mundo e contava histórias. Tinha sempre as histórias preferidas, aquela eu tinha que contar, mas tinha as outras que eu contava. E eu, revivendo esse momento, assim, eu vejo assim que eu contava para eles, mas eu também contava para mim. Eu também gostava de ouvir a minha voz contando histórias, né? E às vezes eu olhava assim, estava dormindo, já estava dormindo os 4, mas eu nunca parei de contar uma história antes dela acabar. Entende? Porque eu também contava para mim, né? Isso é uma coisa assim importante na minha vida, assim, ter experienciado isso, né? Sempre contei e não parava. Dormi, eu vou parar. Não, eu contava a história até o final. Todo mundo dormindo, eu ia na história até o final, para todo mundo realmente dormir com aquela história. E eu também, né? Assim, embalado por essa história, por essa voz narrativa, porque também é bom a gente ouvir a voz da gente, né? A escola trabalha muito uma leitura em voz baixa, né? E a gente sabe que um monte de coisa que a gente tem, né? É para ser lido em voz alta. Então é gostoso também a gente criar esse espaço, esse momento onde você está lendo em voz alta e ouvindo sua própria voz. Né? Bom, a gente, pelo andar da carruagem aqui do nosso tempo, a gente já está quase, e eu gostaria ainda de ver se mais alguém aqui da plateia gostaria de fazer alguma colocação. Eu fiquei, assim, não sei se chega a ser uma pergunta, mas como vocês falaram, pensando nessa coisa da ancestralidade, né? Em que momento, assim, que saiu de uma contação de fatos reais para fatos ficcionais, entende? Tipo, eu imagino, sei lá, no período lá paleolítico, eles contavam que foram caçar e veio um bicho e correu atrás deles, sei lá, algo nesse sentido. E a gente, que momento nessa história, nessa ancestralidade toda, chegou no momento de criar histórias para diversos, enfim, não sei, estou jogando aí. Pelos estudos do Joseph Campbell, ele diz exatamente que as histórias nascem do mito. O mito é a vontade de explicar a natureza. Então, se a gente pensar numa ancestralidade pré-histórica, no momento no momento do homem das cavernas, a gente vai a natureza muito bruta, né? Eles precisavam explicar um trovão, uma chuva, um buraco se abrindo, as frutas caindo da árvore. Todos os elementos da natureza naquele momento eram sobrenaturais. Então, o mito é essa vontade, esse desejo de explicar, e a história nasce daí. E aí depois, muito mais tarde, o Walter Benjamin, naquele texto, o narrador, ele vai explicar que as histórias nascem de 2 vertentes. Do camponês sedentário, que sente a necessidade de preservar a sua cultura, então de ensinar as coisas do seu lugar, né? E a gente aprende muito com isso, a gente só aprende a viver no lugar com o povo daquele lugar, né?
E na outra vertente do viajante, que sempre quando você conhece algo novo, você traz uma novidade para que aquele cotidiano se modifique. E as histórias nascendo dessas duas vertentes, elas vão povoar o mundo. E uma outra coisa que traz a sua questão, Tiago, é que por muito tempo a gente teve a diferença entre histórias com H e histórias com E, revelando que histórias com E eram histórias inventadas, histórias mentirosas, ficcionais, e histórias com H são histórias verdadeiras de fatos reais. Bom, vamos lá, vamos checar isso com uma simples pergunta. Quem descobriu o Brasil? A gente aprendeu na aula de história com H. Com H maiúsculo. Com H maiúsculo. Quem descobriu o Brasil? Então, se todos nós já rimos de uma situação dessa, porque a gente sabe que essa história, pelo menos no Brasil, essa história com H maiúsculo, não é a história que aconteceu, foi simplesmente uma história contada por alguém. Nesse ponto, ao mesmo tempo, a área de história, Adam Schaff e outros pesquisadores vão dizer, não existe uma história de um lado só, de uma versão só. Toda história com H maiúsculo é sempre a versão de quem conta. Nós temos histórias da guerra, dos perdedores e dos ganhadores. Qual é a certa, qual é a verdadeira? As duas. Dos sobreviventes. Dos sobreviventes ou dos que morreram, enfim, de quem. Não importa, as duas histórias são verdadeiras. Embora sejam diferentes, às vezes até contraditórias, elas duas são verdadeiras, não são imaginárias, não são ficcionais. E aí, como a história reconhece que não existe uma verdade absoluta, então a gente precisa entender que não existe história com E. A história é sempre uma mistura do desejo mitológico de explicar as situações com os fatos reais das necessidades da sobrevivência humana. E ela vai ser, dentro disso, sempre uma recriação, uma criação. Então, toda história que a gente tem, né? Então, a gente tem história oficial, história, mas assim, ela sempre é. Quando eu revisito o passado, eu estou revivendo o passado, estou recriando esse passado. Então, essa história que a gente tem, ela também é uma criação, ela também é uma invenção do passado, né? E lembrando até da história, né? Então, assim, que o Cacique Bedjai conta, que a gente narra no Contos da Terra Vermelha, ele termina a história dizendo, né, que é todo um mito de quando eles moravam lá no céu, viviam no céu, e ele termina a história dizendo assim, foi assim que aconteceu, Alba, foi assim, quando ele me contou. Isso ele estava deixando muito claro que ele não estava me contando uma historinha, mas que ele estava me contando a história da origem do povo Medengocré, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? A gente vê, e voltando só um pouquinho ainda no que o Jones provocou a gente, né? Tipo, por que eu vou? Eu sei que é uma fórmula de terminar uma história, mas talvez seja um momento também da gente repensar aquelas coisas que a gente naturaliza, né? A gente naturaliza histórias dos príncipes e das princesas, a gente naturaliza, a gente não está pensando o que isso no momento presente pode estar dizendo para as pessoas que estão no aqui e agora, né? Então é importante também a gente pensar, revisitar, não naturalizar tantas coisas que a gente tem naturalizado, sempre foi assim, mas que talvez possam também ser diferentes, né? E quando a gente fala também dos contos tradicionais, que no primeiro olhar a gente pode enxergar como ficção, né? Eu gosto muito da autora e contadora Gislene Matos, que traz um olhar assim aprofundado pro conto tradicional, e a gente, tipo assim, ficção? Não, tem tantas camadas de realidades complexas e profundas, né? Então, até a própria noção de real e ficcional pode ser borrada, dependendo de como a gente enxerga. Eu acho isso muito rico, assim, especialmente para os contos tradicionais, que trazem uma sabedoria universal, a gente pode dizer assim. Com certeza. Então, universal e ancestral. Sim. Porque se eles se perpetuaram, é porque eles são importantes para a gente. Então, acho legal até essas duas nomenclaturas, né, do real e ficcional, que a gente pode borrar. Né? Porque a gente fala assim, o real, então o imaginário, né? O imaginário é uma coisa que você imagina, mas o imaginário ele faz parte desse real.
E o imaginário, ele é uma realidade. Ele é uma verdade, né? Aí, voltando ainda um pouquinho para os meus filhos, cada vez que eles perguntavam assim, mãe, mas essa história de Saci Pererê, isso aí é só uma história, né? E eu falava assim, olha, se fosse só uma história, não tinha tanta gente contando, né? Ele tá aí, ele é uma realidade. Né? Eu mesmo, eu sua mãe aqui, eu nunca vi um Saci Pererê. Mas a Tereza, eles conhecem a Tereza, ela já viu, né? Então, assim, não, porque na verdade, o próprio Monteiro Lobato fez um livro sobre o Saci, uma enquete pelo rádio, pedindo para todas as pessoas mandarem as histórias do Saci. E são histórias incríveis e, inclusive, assustadoras, né? Então, assim, se não fosse uma realidade, por que tanta gente ia contar, né? Então, o imaginário, ele também é real, né? O sonho também é uma realidade. A gente, quando sonha, ou quando tem um pesadelo, a gente sente de verdade, a gente chora, a gente sofre, lá dentro a gente sentiu aquilo. Então, isso também é real, né? O sonho é real, o imaginário é real, né? Eu acho que essa é uma forma boa da gente estar terminando essa nossa roda, né? O século XX se preocupou em fragmentar e separar tudo. O nosso papel agora é entender que as coisas não são, que valeu a pena fragmentar para especializar. O nosso papel agora é exatamente borrar, misturar, entender que as coisas estão interligadas. Isso, a Ângela falou, Jorge, quer dar mais uma concluída aí? Eu acho que eu só quero reforçar assim, essa questão pro futuro, assim, o que a gente quer fazer agora com todos esses acessos, com todo esse repertório, com tanto conhecimento, com tantas especializações. Acho que, de um lado, é não perder o calor humano e o exercício de escuta e de encontro que a contação pode gerar, e se lançar e se jogar para descobrir como que a gente pode contribuir para o futuro que a gente quer construir, com as histórias também. Acho que elas também são ricas nesse sentido. Acho que eu queria só acrescentar isso. Muito, muito bacana, né? Eu estou assim, super, super contente de estar aqui com o Jorge, com a Ângela, queria agradecer demais a presença deles, a presença de vocês aqui, do Instituto Cidade Céu, por promover esse encontro, por permitir que a gente esteja aqui refletindo sobre a importância da narração oral, que esse programa vai ficar, né, vai ficar no YouTube do Instituto Cidade Céu, que tantas outras pessoas possam também, sei lá, né, se deleitar um pouco, se inspirar um pouco, né, com essas reflexões, né, isso despertar para o futuro também, né, porque na verdade a gente não quer responder nada, né, a gente responde uma pergunta com outra pergunta, né, com outra história, que essa história fique aí em aberto, né, como diz Walter Benjamin, a história não tem que explicar nada, ela tem que terminar em aberto. E assim a gente termina essa roda. Muito obrigada por todos os presentes.